Oi, gente. Hoje estou aqui para falar sobre livros. Mas antes de tudo, eu quero falar para vocês que eu não sou formada em letras. Eu sou apenas uma comum apaixonada por literatura, literatura diversa. A minha formação é em direito, então tudo que eu disser aqui é só como uma leitora comum mesmo. Tá? E esse ano, como eu já falei para vocês, né, dos meus projetos, estamos aqui na metade do mês. Na verdade, tô gravando hoje dia 18, então é pouco mais da metade. Então eu queria falar para vocês o que eu consegui fazer nesses 18 dias do mês, né? E depois, mais pro fim do mês, eu vou fazer um outro vídeo falando para vocês o que eu li. Eu vou colocar aqui uma tabela nas edições. Eu vou colocar aqui uma tabela e mostrar para vocês quais são os livros e o que eu consegui fazer. No livro dos 45, o primeiro livro que eu consegui ler foi o Avivamento do País de Gales. Estou aqui com o livro que a minha amiga Joyce me emprestou. Eu não estou querendo comprar livros físicos para não ter o trabalho de levar para o Brasil. Então, eu tô lendo no Kindle e conseguindo emprestado o físico, porque é bem melhor. Esse livro, ele tem 38 páginas, 39 páginas. É bem curtinho, gente, mas é rico, é muito bom. Ele é da Nancy DeMoss e do Maurice Smith. Este livro, originalmente ele foi compilado do site Revival Our Hearts. Deixa eu olhar aqui, com o ministério da Nancy DeMoss, que é uma das autoras, e também do texto When the Fire Fell, de Maurice Smith, publicados originalmente no Arauto da Sua Vinda. Está aqui. O país de Gales, ele é menor do que o nosso estado, do Sergipe. E aquela época do avivamento tinham por volta de 1 milhão de habitantes. E o que se fala é que mais de 100 mil pessoas foram alcançadas pelo avivamento. Os trabalhadores ali, a sua maioria trabalhavam nas minas de carvão e nas metalúrgicas. Quando eu falo aquela época, era no século XX. Haviam muitas igrejas e capelas, as pessoas frequentavam a igreja, mas o que faltava era paixão pela mensagem. E as pessoas já estavam percebendo. Uma dessas pessoas foi o Dean Howell, que em 1903 ele escreveu um artigo conclamando as pessoas para buscar a Deus genuinamente. Deus, a autora nos diz que quando Deus vai fazer um avivamento, ele procura pessoas apaixonadas. E aqui elas citam várias dessas pessoas que foram essenciais para que esse avivamento acontecesse. Eu vou citar aqui alguma delas. Um deles foi o Joseph Jenkins. Ele era o pastor da igreja e ele mesmo estava incomodado com o seu sermão. E ele começou a orar a Deus e buscar de Deus essa unção, esse avivamento. De 1903 para 1904, essa passagem, ele fez uma conferência e nessa conferência que ele fez, ele falou como Deus inflamou o seu coração para buscá-lo genuinamente. Ele pergunta àqueles jovens o que é Jesus para eles. E eles ficam ali sem responder, mas uma jovem, Flore Evans, ela responde que não saberia dizer o que Jesus era para ela, mas ela sabia que ela o amava e que ele havia morrido por ela. Deus estava ali preparando os corações para o avivamento. Uma das pessoas também importantes para que esse avivamento acontecesse foi o Evan Roberts. Ele era um trabalhador das minas. Ele começou a trabalhar com 9 anos. Seu pai teve um acidente e ele precisou começar a trabalhar. Aos 12 anos, ele saiu da escola definitivo para apenas trabalhar nas minas. Mas ele sempre buscava ao Senhor. Houve um acidente
nas minas, e foi no dia que ele teve folga, mas a sua Bíblia ficou lá. Quando ele voltou, a Bíblia estava queimada. A pessoa também foi o Seth Joshua. Ele estava preocupado com a ênfase que era dada apenas ao conhecimento acadêmico, sem um avivamento, sem uma chama espiritual. E ele orava para que Deus levantasse jovens das minas ou da lavoura, para que reacendesse o avivamento. Assim como ele até cita aqui, assim como Eliseu estava lavrando no campo, ele queria que Deus levantasse esses jovens. E em 1904, houve uma reunião que o pastor Joseph fez. Em 1904, quando Evan Roberts estava se preparando para um seminário que ele nunca fez, o Seth Joshua foi pregar na igreja do pastor Joseph Jenkins, em Quillway, na cidade que Flore fez aquela confissão de fé. Deus estava movimentando e juntando ali todas aquelas pessoas que tinham cada uma sido levantadas em seus pontos, juntando ali para que o avivamento fosse disperso pelo país. Ele fala aqui ele tem descrições de várias reuniões de oração que as pessoas faziam. Elas saíam da mina de carvão, iam para a igreja e ficavam na igreja por muito tempo, praticamente quase na hora de voltar para o trabalho. E eles faziam isso mesmo cansados. Eles faziam isso porque estavam tão impactados pelo Espírito de Deus que eles nem se sentiam cansaço. Tive que mudar um pouquinho aqui de ambiente. Voltando aqui, os efeitos imediatos do avivamento foram que em 2 meses, mais de 30 mil pessoas se converteram. E em 6 meses, mais de 100 mil pessoas foram alcançadas. Muitas delas já estavam dentro da igreja, mas ainda não tinham assim, um encontro genuíno com Deus. E agora o Espírito Santo, elas estavam sendo impactadas. Os trabalhadores que já chegavam muito cedo para o trabalho, os trabalhadores das minas, agora eles ainda chegavam meia hora antes para fazer uma oração, uma reunião de oração antes do trabalho. Durante o dia ali, eles trabalhavam cantando e conversando uns com os outros sobre a conversão. Teve um caso assim engraçado que eu achei, que a autora diz que o rapaz que cuidava dos cavalos agora estava com medo de perder o seu trabalho, porque os próprios mineiros cuidavam dos seus próprios cavalos com responsabilidade, então não estava precisando de uma terceira pessoa cuidar, e os cavalos estavam estranhando como estavam sendo tratados, não estavam querendo obedecer, porque antes eles eram chicoteados e eles falavam palavrões, e agora os cavalos, eles estavam tratando os cavalos com mais carinho e com mais zelo. Os cavalos não estavam querendo obedecer. O grande vício da época era a bebida alcoólica. Os bares se esvaziaram, alguns quebraram, fecharam suas portas. O índice de criminalidade baixou significativamente. As famílias foram transformadas, porque agora os pais ficavam muito em casa com seus filhos, com suas esposas. Então, um médico que foi entrevistado à época disse que dívidas que ele nunca pensava que receberia estavam sendo quitadas. Houve, então, um mover, não só no mundo espiritual, mas também social. E os efeitos duradouros é que em 5 anos, 80% daquelas pessoas ainda continuavam firmes na igreja. Saíram muitos missionários ali do país de Gales para outros países, levando também, influenciando outros avivamentos. Por exemplo, aqui em 1906, em Azusa, nos Estados Unidos, e também em 1907, na Coreia do Sul. E tem aqui, ela fala também muitos outros relatos, experiências, com detalhes, como eles se reuniam, o que era feito nessas reuniões. Vale muito a leitura. Um aquecimento espiritual para os nossos corações. Eu recomendo bastante esse livro. Então, de livros finalizados, é apenas esse. Dos meus livros de 45 livros para 45 anos, além deles, eu entrei num clube de leitura da Tatiana Feltrin,
Eu nem falei para vocês lá, nós vamos ler 10 livros. Então, além desses, eu ainda tenho que ler esses 10. E mais um dos livros que ela separou coincide com o meu, que é o do Thomas Mann. E 2 de lá eu já li, mas eu vou fazer a releitura. Então, dessa lista da Tatiana, eu li o Literatura em Perigo, que é o livro do mês de janeiro. Eu finalizei Literatura em Perigo. Ele é assim um livro bem técnico, achei um pouco difícil. Como eu não tenho assim uma formação, eu não sei se é só por isso, mas uma formação assim em literatura eu achei um pouco difícil. Mas achei interessante também, principalmente na introdução, ele dá uma definição assim de literatura, achei bem legal. Eu vou falar aqui para vocês, eu vou ler aqui para vocês o que ele diz. A literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação com os outros e por isso nos enriquece infinitamente. Ela nos proporciona sensações insubstituíveis, pois somos todos feitos do que os outros seres humanos nos dão. Primeiro os nossos pais, depois aqueles que nos cercam. A literatura amplia nosso futuro, incita-nos a imaginar outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo. Achei bem legal essa citação dele. Eu li também o Morro dos Ventos Vivantes. Na verdade foi uma releitura. Eu só terminei ele esse ano, comecei em dezembro. Li 50% que eu estou lendo no Kindle, então 50% em dezembro e agora em janeiro finalizei. É do mês de fevereiro. Assim, a primeira vez que eu li esse livro foi em 2003. Eu não lembrava, mas eu lembrava que tinha gostado. Agora eu li e assim, é uma história que eu não queria parar, mas também só para ver o final. Não achei assim lá tão interessante. Eu estou esperando ansiosamente fevereiro, para que a Tatiana, ela é incrível, gente. O parecer dela abre a cabeça da gente e nos faz ver muitas coisas que aos olhos comuns a gente não vê. Então, estou ansiosa para ver o que ela vai dizer sobre o livro. Mas eu achei assim, todos têm muitos problemas e as mulheres têm personalidade mais forte que os homens. Foi a minha percepção. E eu achei as descrições do livro muito bonitas, assim, as paisagens, os sentimentos deles, ela descreve assim de uma forma que envolve a gente. E a história em si é uma trama bem elaborada, mas não, pela fama do livro, não sei se eu acho ele tudo isso não. E foi isso. E tem também a leitura da Bíblia, né? Eu vou mostrar aqui para vocês também os livros aqui da Bíblia que eu já li. Eu finalizei Esdras da Bíblia esses primeiros 15 dias, finalizei Esdras e eu vou fazer um vídeo só para o livro de Esdras. Então foi isso e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram e gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha para quem vocês imaginam que também vão gostar. Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de ler. Um abraço para vocês.